Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 31, amém? Diz assim, 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria, 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. 26. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: "Ajude-me, ó rei, meu senhor." 27. Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, como poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar?" 28. E o rei acrescentou: Qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã o comeremos o meu." 29. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos, mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. 30. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então aqui a gente vê que o rei da Síria ali cercou a cidade e tudo mais, estava sitiando a cidade e houve uma grande fome. E uma grande fome a ponto de não ter comida, a comida ser tão cara que as pessoas estavam comendo umas outras, e que a gente viu esse episódio aqui, que o rei, uma mulher estava indo pedir justiça pro rei porque ela tinha combinado com outra mulher das duas comerem o filho delas. Então, assim, a fome estava tão grande e tudo estava tão caro que não estava ao ponto de você comer a outra pessoa, mas ao ponto de você comer o seu próprio filho. Então, eles estavam numa situação muito tensa e muito complicada. E tudo isso estava acontecendo por causa do pecado do povo de Israel e por causa do pecado do rei também. Vamos lá agora em 2 Reis, capítulo 6, versículo 33. 2 Reis, capítulo 6, versículo 33. Então Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Agora é o capítulo 7, versículo 1. Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao ponto de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e as duas medidas de cevada serão medidas por uma moeda de prata. Versículo 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: Eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Então, aqui, como eu falei, tudo isso estava acontecendo, toda essa fome horrorosa estava acontecendo por causa dos pecados do povo de Israel. E ali, nessa parte, nesse meio termo ali, desses versículos que a gente não leu, o profeta, o rei, tinha decidido que ele ia matar Eliseu, porque se ele não estava reconhecendo os próprios pecados, alguém tinha que ser o culpado. E se Deus usava Eliseu, então Deus estava usando aquela fome para julgar e condenar todas aquelas pessoas que estavam pecando. Ele entendeu que Eliseu era o culpado e que o culpado de toda aquela fome. E aí ele foi atrás de Eliseu para matar ele, e aí ele chega e fala que tudo aquilo que estava acontecendo foi porque Deus mandou, e aí ele ainda fala assim: que mais poderia eu esperar do Senhor? Então, às vezes a gente está numa dificuldade e a gente acha que nem Deus é capaz de transformar aquilo. E o rei estava exatamente nessa situação. E aí o profeta Eliseu vem e fala: olha, amanhã, a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Vamos lembrar
por quantas moedas estava... Ó, uma cabeça de um jumento estava sendo vendida por 80 moedas. E um saco da melhor farinha, não era de uma farinha qualquer, da farinha ali misturada com, sei lá, terra. Não, era uma da melhor farinha. Ia ser vendida por uma moeda de prata. E aí ele ainda continua falando que... E 2 medidas de cevada será vendida por uma moeda de prata. Então, 2 medidas. E antes, uma cabeça de jumento estava 80 moedas de prata. E agora, 2 medidas de cevada seria uma moeda de prata. Então, assim, algo absurdamente novo ia acontecer, algo muito diferente do que estava na realidade, porque imagina você nessa situação, você tá em um país que tá com fome, tá em guerra, porque o povo da Síria tava ali invadindo, e você tá em fome a ponto que os outros estão comendo uns aos outros, comendo a própria família, comendo os próprios filhos. E as coisas estão absurdamente caras. E aí vem uma pessoa pra você e chega assim, olha, mas relaxa, amanhã vai estar tudo baratinho. Porque assim, se a gente pensar, claro, as coisas, vem coisas ruins, mas elas passam. Mas passa com o tempo. Então se tá tudo absurdamente caro agora, pra ficar barato vão ser muitos anos. Pelo menos, tipo, alguns anos pra conseguir ficar barato de novo, pra gente conseguir se recuperar de tudo isso que tá acontecendo. Mas tudo tá horrível hoje e amanhã já ia tá tudo perfeito, era como se fosse isso. Tudo tá uma fome horrível que as pessoas estão comendo umas às outras e amanhã já vai ter comida pra todo mundo, vai tá barato pra todo mundo, porque pensa, quando tem pouca coisa, o valor dela é muito caro. Mas quando tem muito, se torna mais barato. Então, eles estavam vivendo uma época que não tinha comida e por isso estava caro e o povo estava comendo uns aos outros, mas no outro dia, no mesmo horário, ia estar com tanta comida que ia estar tudo barato, da melhor farinha, das coisas de qualidade iam estar baratas. E aí, vem o capitão aqui do rei, e aí ele vem falando, olha... até se Deus abrisse as janelas dos céus, esse problema não ia ser resolvido, isso não vai acontecer. Aí o profeta Eliseu falou assim, olha, isso vai acontecer e você vai ver isso acontecer, mas você não vai poder desfrutar das bênçãos de Deus, porque ele duvidou do poder de Deus. Tem uma passagem na Bíblia onde o povo de Israel começa a reclamar, assim, eles tinham saído do Egito, estavam começando a andar ali no deserto, eles começaram a reclamar, né, pra variar. Ah, não, mas lá no Egito a gente comia carne. Ah, mas lá no Egito... E aí o Moisés chega em Deus com toda a humildade e fala o que estava acontecendo. E aí Deus foi e falou assim, olha, eu vou fazer cair tanta carne sobre vocês, tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. E aí Moisés vê assim, olha, ó Deus, tem muita gente, tem milhares de pessoas aqui. E a gente tá no deserto. Será que todos os peixes do mar seriam suficientes para alimentar toda essa multidão? E aí Deus vira para Moisés e fala assim, você acha que o meu dedo minha mão tá encurtada? Você acha que eu não sou capaz de fazer isso? Mas Deus é o Deus do impossível. É exatamente o que esse capitão tava fazendo. Ele tava falando, olha, mesmo que Deus abrisse as janelas dos céus, mesmo que Deus abençoasse, isso não vai mudar, porque olha a situação que a gente tá vivendo. Tá umas pessoas comendo as outras e você tá dizendo que amanhã vai ter comida pra todo mundo e comida barata. E aí, ele duvidou do que Deus disse e por isso ele não ia poder desfrutar das bênçãos de Deus. Agora, o que aconteceu durante a história? Depois, aqui continuando a história, 4 homens leprosos, eles estavam no portão da cidade, porque eu não sei se vocês lembram, mas os leprosos, como a lepra é uma doença contagiosa, eles tinham que ficar separados, tinham que ficar fora da cidade. E aí eles estavam ali na porta da cidade, estavam assim, ó, conversando entre si, falando, olha, é o seguinte, se a gente ficar aqui fora, a gente vai morrer. Se a gente entrar pra dentro da cidade, a gente vai morrer de fome, porque ela tá tendo uma fome, a gente vai morrer de fome. Então, ou a gente fica fora da cidade e morre, ou a gente fica dentro da cidade e morre. Aí ele falou assim, mas tem lá aquele acampamento dos sírios, porque lembra que eu falei que os sírios estavam ali atacando o povo de Israel, atacando a cidade de Samaria. Aí ele falou assim, tem lá o acampamento dos sírios e a gente pode ir lá se entregar.
E aí, se eles deixarem a gente viver, a gente vai viver. Se eles matarem a gente ia morrer mesmo de todo jeito. E aí, eles decidem ir pro acampamento. E aí, vamos ver o que aconteceu quando eles chegaram lá. Tararam. Segundo a Reis, capítulo 7, versículos 5 ao 7, diz assim, versículo 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. 6. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 7. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Então, os leprosos foram lá. Então, vamos nos entregar, né, para os sírios. E aí, quem sabe, a gente tem uma possibilidade de viver. Porque todas as outras opções é de morrer. E aí, eles foram até o arraial, foram até o acampamento dos sírios. E quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. E tava as coisas tudo lá. Tava os cavalos, tava as roupas deles, tava as armas, tava a comida. E não tinha ninguém. E aí eles chegaram lá, e aí não tinha ninguém. Mas aí a Bíblia explica por que não tinha ninguém. O exército dos sírios estavam lá. E aí, do nada, eles começam a escutar um barulho muito alto mesmo. De carros de guerra, de soldados e de um exército gigantesco. E aí eles pensaram, não, o rei de Israel foi e deve ter chamado vários e vários reis pra fazer aliança pra vir contra a gente. E aí a gente vai morrer. E aí eles ficaram com tanto medo que pra salvar a vida deles, eles deixaram tudo lá e saiu correndo. E eu queria te perguntar, em que momento você viu na história de qualquer país, se não fosse na Bíblia, se não for pelo poder de Deus, que um exército tava lá tranquilo, derrotando uma cidade lá, e aí começou a escutar um barulho de um exército que nem existia? E, sério, qual é a possibilidade disso acontecer aos olhos humanos? Nenhuma. Então, o povo de Israel estava em uma fome a ponto da mãe estar comendo o seu próprio filho e tá indignada porque a outra mãe não quer deixar ela comer o filho dela também. E a ponto de estar tudo absurdamente caro. E aí Deus vem com uma promessa: olha, eu sei que tá tudo na ruim hoje, mas amanhã vai ter comida pra todo mundo e vai estar barato. E aí os leprosos vão até o arraial e tá vazio porque o exército fugiu de um exército que não existia. Porque Deus enviou um barulho de um exército, de um exército gigantesco, de carros e de cavalos para eles fugirem. E aí, os leprosos, os 4 leprosos lá, vendo que tava tudo vazio, eles começaram a comer, começaram a beber, e começou a pegar coisa, pegar ouro, pegar prata, pegar roupa, e começou a esconder. E aí eles pensaram, só que aquilo pesou na consciência deles. Eles pensaram, olha, a gente tá aqui e a gente viu tudo isso, a gente tá vendo toda essa riqueza que os sírios deixaram e toda essa coisa grandiosa que aconteceu, mas o povo de Samaria tá lá, morrendo e comendo uns aos outros. E se a gente deixar o sol nascer, isso era à noite, lembra que a gente leu que tava ao anoitecer, então se a gente deixar o sol nascer e a gente não contar, a gente vai ser culpado.